everyone, I'm Fernanda and today we are going to talk about the common mistakes a basic student can make. E aí vamos falar sobre os 5 erros mais comuns que os alunos de nível básico cometem quando começam a estudar inglês, né? Bem, o primeiro, assim, para mim, que é o mais comum de todos, que eu diria que quase todos os alunos cometem, é quando a gente começa a ensinar os números e a perguntar sobre a idade. Como é que a gente pergunta sobre a idade em inglês? A pergunta é: How old are you? How old are you? How old are you? E aí o aluno pensa: eu tenho 18 anos. E aí ele fala: I have 18 years. No. Quando a gente fala de idade em inglês, nós usamos o verbo to be. Lembra da pergunta? How old are you? How old are you? Tem um are ali no meio. Ah, Fernanda, não faz sentido. Não faz sentido porque a nossa cabeça pensa em outra língua. Lembra que quando a gente começa a estudar uma língua estrangeira, a gente começa a ter que pensar de outra forma, abrir nossa cabeça, né? São estruturas, sistemas linguísticos diferentes. Então, vai ter coisa que não vai ter muito sentido. Depois de um tempo passa a ter. E também, se não passar, tudo bem. O importante é você saber qual é a forma que você deve falar, para você não ficar tão perdido, né? Então, toda vez que você for falar da idade, você vai usar o verbo to be. Tanto para fazer a pergunta, how old are you? Ou então, se for falar de uma mulher, how old is she? Se for um menino, how old is he? E na hora de responder, você também vai usar o verbo to be. Toda vez que a minha pergunta tiver um verbo to be, a minha resposta vai ter o verbo to be também. Toda vez não, mas quase todas as vezes, tá? 90% das vezes. Porque a língua é dinâmica, então pode ser que numa pergunta não apareça. Então, se eu falar assim pra você, how old are you? Você vai me responder, I am, banana, para falar o número. Por exemplo, if you ask me, Fernanda, how old are you? I'm gonna tell you, I'm 30. I'm 30. Or, I'm 30 years old. I'm 30 years old. Você pode ou não falar o years old. Mas você não pode falar apenas o years. Você não deve falar. Por quê? Quando a gente usa apenas o years, anos, dá a ideia de duração. Então, você usaria num sentido assim, há quanto tempo você está casado com alguém? 5 anos, 5 years, né? Agora, a idade, ou você já só fala o número, ou você fala years old. Old, que tem na pergunta do how old are you, beleza? Idade, verb to be. Segundo erro mais comum, também relacionado ao verb to be, é quando a gente fala da nossa profissão. A pessoa responde, eu pergunto, what do you do? Aí a pessoa me responde, I am engineer. Faltando o artigo, I am an engineer. Em inglês, quando a gente vai falar da nossa profissão, nós temos que usar o artigo na frente. Então eu digo, I am a teacher. I am a teacher. Tem um artigo antes de teacher. He is an engineer. He is a student. He is a doctor. He is a firefighter. Tem que ter o artigo. Terceiro erro super comum é usar o verbo sem conjugação na terceira pessoa. Então fala assim, she have long hair. She has long hair. She has long hair. He has long hair. A gente precisa fazer essa conjugação na terceira pessoa, he, she, it, quando nós estamos falando no presente. Então, I have, she has. Se for o verbo do, I do, she does. Se for o verbo take, por exemplo, I take, she takes. Então, preste atenção, esse é um erro super comum, não só alunos de nível básico, às vezes alunos já com nível intermediário ainda têm a dificuldade de lembrar de conjugar o verbo. Quarto erro comum é trocar as prepositions. Ai, prepositions, Fernanda, dei prepositions, eu nunca sei, eu nunca lembro. Começa a memorizar chunks, expressões, que vai ficar mais fácil. Então, por exemplo, você pode memorizar que o in é usado nas 3 partes do dia. In the morning, in the afternoon and in the evening. Se você começar a memorizar chunks, vai ficar mais fácil do que você ficar pensando, in é para isso, on é para aquilo. Tenta memorizar a expressão fixa, que aí é muito mais fácil de você lembrar. E
é muito mais fácil você montar uma frase, porque você já vai ter uma expressão na sua cabeça. Tipo, quando você pensa, por exemplo, cachorro quente, você não pensa primeiro cachorro, dog, quente, hot. Não, quando você fala cachorro quente, você pensa hot dog. Já tá, as duas palavrinhas já estão unidas na sua cabeça, né? Assim como tantos outros exemplos que a gente pode pensar. Mas as preposições também você pode tentar memorizar dessa forma. In the morning, at night. The book is on the table, aquele exemplo clássico, né? On the table, porque tem um contato. Eu tenho 2 vídeos sobre preposições aqui no canal. Depois dá uma olhadinha, se você ainda não assistiu, assiste. As preposições sendo memorizadas em forma de chunks, vai ser mais fácil de você lembrar. E o último erro super comum que praticamente todos os alunos de nível básico cometem é trocar o uso de very e many. Porque pensa assim, very é muito, many é muito. Aí fala pra mim, I have very books. Não é possível. Por quê? O very, ele sempre é seguido de um adjetivo. Ele é usado para enfatizar um adjetivo. Então, eu digo assim, English is cool. Mas eu quero enfatizar, né? Porque eu sou English teacher, então eu vou falar English is very cool. English is very cool. Inglês é muito legal. English is very cool. O very está enfatizando o cool. E cool é um adjetivo. É uma palavra que está qualificando o inglês. O que é o inglês? Cool. Agora, o many eu vou usar para substantivos. Substantivos são palavras que a gente usa para falar de objetos, por exemplo. Então, eu posso dizer pen. Yeah, this is a pen. E aí eu posso dizer para vocês, I have many pens. I have many pens. Eu tenho muitas canetas. I have many pens. Pen é um substantivo. Então, o very, ele vai ser seguido de um adjetivo e o many vai ser seguido de um substantivo. Ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu like, comenta aqui embaixo. Me segue lá no Instagram também, que eu posto todos os dias. Tem quiz, tem várias coisas interessantes, vídeos mais curtinhos, para você aprender um pouquinho mais de inglês. Ok? See you next time. Bye!